encarar essa tarefa, a gente precisa principalmente prestar atenção no autoconhecimento, que vocês vão ver que é um tema muito recorrente na apresentação, porque envolve muitas coisas. Então, assim, os tópicos que eu vou abordar envolvem a postura e a expressão corporal durante a apresentação, o volume da voz e a enunciação das palavras, a relação que você tem com a plateia, a escolha do vocabulário da apresentação e a sua relação com o material visual, né? Que nesse caso são os slides. Então, vou passar. O primeiro tópico é um que, assim, às vezes é a primeira coisa que você presta atenção em uma apresentação de uma pessoa. Se a pessoa parece que ela demonstra que ela está muito ansiosa, quando ela está tendo muitas manias, assim, você vê que os movimentos que ela está fazendo em frente a todo mundo não são exatamente voluntários, são movimentos que passam nervosismo e tal. Isso já é uma coisa que é importante a gente conhecer para conseguir diminuir, né? Para conseguir ir desenvolvendo e melhorar as apresentações. Então, como que a gente exercita esse autoconhecimento, né? A consciência corporal que é preciso para dominar de fato a sua postura e dominar a sua expressão corporal de modo que você passe confiança, é justamente olhar para si mesmo e pensar como que a minha ansiedade se manifesta no meu corpo. Eu fico mexendo na unha, eu fico com a mão na boca, arrumando o cabelo, arrumando a roupa, trocando o peso entre as pernas, sabe, assim. São movimentos que todo mundo percebe que passam nervosismo. Então, a partir do momento em que você percebe que é assim que você canaliza a sua ansiedade, você consegue fazer um esforço consciente para canalizar essa ansiedade de outra forma. E existem algumas táticas. Então, por exemplo, gesticular conforme você fala, como eu estou fazendo agora, é uma apresentação bem metalinguística nesse sentido, porque ao invés de você se movimentar de forma totalmente desconexa com a apresentação, você acaba interagindo com a apresentação e acaba, né, se engajando com ela. E aí, além disso, interagir com o material visual, então apontar, né, aqui no Meet é outra situação, mas se você está com os slides fisicamente atrás de você, é uma forma de você dar aquela respirada e conseguir se movimentar, interagindo, apontando para o que você escreveu ou lendo alguma coisa específica nos slides. E, às vezes, andar pelo espaço da apresentação, se não for uma apresentação em grupo, por exemplo, pode ajudar porque você se movimenta mais e não necessariamente, se você controla a forma como você está andando, né, não necessariamente você passa esse nervosismo adiante. O importante é que você se convença de que nos seus movimentos que você escolher, você está transmitindo calma, está transmitindo confiança no que você está falando. Ainda em postura e expressão corporal, é muito importante, assim, eu acho que a relação que você tem com as suas anotações, isso a gente ainda vai retomar no fim, mas é também um aspecto importante da expressão corporal, porque é normal precisar de anotação para apresentar, então se você precisa, isso não necessariamente é um problema, mas é importante se esforçar para que durante a apresentação você não fique na tarefa de ler as suas anotações para a plateia, porque isso acaba desestimulando o interesse, né? E passa muito a mensagem de que você não sabe do que você está falando, apesar de que talvez para produzir as suas anotações você tenha estudado muito. Mas sabe, é um esforço que tem que ser sempre construído. Aí, assim, se você. Isso é uma opinião pessoal minha, né? É claro que hoje em dia a gente sabe que o celular pode ajudar muito nisso, porque a gente anota tudo no celular. Mas a minha preferência, por exemplo, quando eu preciso de anotações para apresentar alguma coisa, é colocar em um papel e aí eu consigo colocar só as coisas importantes e em letras maiores e tal. Porque eu acho que o celular na mão passa aquela impressão de que é um movimento involuntário também, sabe? Você não, apesar de que o celular esteja servindo a um propósito, passa a impressão de que você não consegue desgrudar dele. Então você fala assim, ai, nananã, e aí passa a impressão de que você não está muito sério. Mas isso é uma opinião minha. Então, o importante mesmo é que você segure as anotações de forma discreta e que não fique o tempo todo encarando para as anotações. Elas têm que ser algo que te ajudam, mas que meio que só você percebe, sabe? E aí, uma pergunta que você tem que fazer para si mesmo é se o que. Isso, né? Isso vem do autoconhecimento também. O que te ajuda mais quando você está diante de uma plateia? Focar em uma pessoa só, uma pessoa que você conhece ou uma pessoa que parece amigável? Ou não focar em ninguém, assim? É só olhar
a direção geral. Então, existem essas duas opções, mas tem cuidados a ser tomados em cada uma delas, né? Se você se sente mais confortável olhando para uma pessoa só, também tem que tomar o cuidado para não apresentar só olhando para essa pessoa, né? Então, assim, dá uma desviada do olhar e depois volta a olhar para a pessoa. E se encarar uma pessoa só te agita, também tem sempre a opção de ficar alternando para quem você está olhando, não passar muito tempo encarando ninguém específico. O importante mesmo é sempre estar olhando para frente, não olhar para baixo, ou não olhar assim, tem gente que diz que olhar para um ponto fixo na parede ajuda, mas depende, se tá todo mundo nesse nível aqui, tipo, sentado, e a parede está aqui, todo mundo percebe que você não está se comunicando com ele, sabe? Então, é uma estratégia que tem que ser pensada, e isso acontece justamente através do autoconhecimento. O próximo tópico é o volume da voz e a enunciação. Tudo que tem a ver com como você fala. Então, assim, é difícil a gente saber sozinho se a gente fala baixo, se a gente fala rápido. Então, uma dica que pode ajudar bastante é, por exemplo, quando você estiver se preparando para falar em público, tentar gravar um áudio da sua apresentação com o celular ou algum aparelho no canto de um quarto e você do outro canto, para ver se você fala muito rápido, se você está gritando, se você fala muito baixo. E assim, me parece que, não tendo certeza do volume que você tem que falar, vale mais a pena falar alto, porque pelo menos você garante que todo mundo ouve. Mas é óbvio que o ideal também não é gritar, porque isso pode gerar desconforto e tal. Então, o equilíbrio é o ideal, mas sempre optar por falar alto, enunciar as palavras com clareza. E é importante esse tópico porque todo mundo sabe que numa apresentação, quanto mais difícil de entender a apresentação assim, difícil de ouvir ou difícil de entender por causa da velocidade que a pessoa fala, menos interessada a plateia fica. E aí acaba que o assunto passa despercebido, sabe? Você acaba desperdiçando, de certa forma, o trabalho que você fez, o estudo que você fez. Então, da mesma forma que para você perceber o volume da sua voz, você consegue gravar o áudio, para você perceber a velocidade e a clareza do seu discurso, isso ajuda muito também. E aí, uma outra dica nesse caso é que se você fala muito rápido, às vezes por conta de ansiedade mesmo, pronunciar as palavras com calma é uma ferramenta que ajuda a manter a concentração e te dá mais tempo para se preparar para o que você vai falar em seguida. Então, a gente sabe que um grande desafio, assim, sob pressão, é justamente se concentrar na linha de raciocínio, e o próprio ritmo com que você fala pode te ajudar a fazer isso. Então, é uma questão de treino também. E também é importante, assim, conhecer quais são as suas dificuldades. Então, se tem uma palavra que especificamente é muito difícil para você falar, vê se tem algum sinônimo, porque na hora sempre a tendência é a gente ficar nervoso e as coisas que são fraquezas se destacarem. Então, tudo que você puder facilitar para si próprio já é um grande avanço. É daí realmente que eu ressalto a importância do autoconhecimento. Você só sabe como se ajudar se você se conhece muito bem. E aí, outra dica importante que tem a ver com a enunciação é focar na sua respiração. Isso é muito importante porque ajuda a manter um ritmo agradável de ouvir, um ritmo fácil de acompanhar. E também pode ser um grande aliado na hora de controlar a ansiedade, sabe? De se acalmar e de forma discreta ainda. Agora, seguindo para a parte da relação com a plateia, é uma coisa que a gente tem que considerar em vários aspectos, assim, porque é muito importante que você esteja a par do ambiente em que você se encontra, da situação, quão formal a situação à sua volta é, porque aí você consegue entender com que grau de formalidade, com que grau de seriedade você vai se apresentar diante do público. Porque se é uma situação não tão formal, por exemplo, nesse momento agora que eu estou conversando com pessoas que eu já conheço, não é uma situação de entrevista de emprego ou de apresentação de TCC, por exemplo, eu sei que eu tenho a liberdade de ser um pouco mais informal com vocês, ainda sem perder a seriedade. Mas, se você está apresentando um TCC, por exemplo, é importante que você saiba justamente como se comportar. E aí, como que a gente faz isso? Observando a linguagem corporal, a linguagem verbal também das pessoas à sua volta, das pessoas que apresentaram antes de você, ou das pessoas que vão te avaliar, das pessoas que vão te assistir.
realmente, assim, manter-se atento ao que está acontecendo é uma ferramenta muito boa que vai te ajudar muito nessa situação. E aí, assim, é muito importante também, justamente, lembra que eu falei ali no início, se você olha para uma pessoa e isso te deixa nervoso, então é muito importante você também saber reconhecer quais pessoas ali na plateia te intimidam e quais te acalmam. Podem ser pessoas que você não conhece, mas assim, às vezes o semblante da pessoa já te deixa um pouco assustado, ou o semblante da pessoa parece mais tranquilo, mais calmo. E aí, uma dica que eu dou, assim, por experiência própria, é não focar muito nas reações das pessoas que te intimidam. Porque se você se está apresentando um seminário, por exemplo, tem todos os seus colegas de classe e tem o seu professor. É muito mais difícil olhar para o rosto do professor e ficar tentando imaginar o que o professor está pensando. Será que eu expliquei bem? Será que eu não expliquei? A sua insegurança acaba tomando o lugar da sua concentração e isso fica visível na apresentação. Então, é muito frequente a gente ver uma pessoa que você sabe que estudou muito, perder o fio da meada e, assim, precisar de um tempo. E isso não tem nenhum problema, né? Realmente, assim, a gente está num mundo em que cada vez mais esses limites são respeitados, mas eu acho que é um momento desagradável, né? A pessoa fica nervosa, é desagradável para quem está apresentando mesmo. Então, o que você puder fazer para evitar que isso aconteça é sempre bom. E aí, assim, outro exemplo, quando você está numa situação mais informal, é normal que alguns manuais de como falar em público recomendem justamente a estratégia do storytelling, de dar experiências pessoais como exemplo ou como argumento para algo que você está defendendo, mas nem sempre isso é viável. Então, é uma ferramenta que pode ser usada a seu favor, mas às vezes ela pode te prejudicar, porque pode mostrar que você não leva o que você está apresentando tão a sério, por exemplo, tão ao rigor científico do que você está apresentando, sabe? Se você baseia tudo na sua experiência pessoal. Então, essa sensibilidade social é algo que é importante a gente ir exercitando conforme a gente se expõe a essas situações. Então, pensem que para tudo que eu estou apresentando para vocês, isso se exercita justamente através da experiência própria e de aprender com os próprios erros e acertos. A escolha do vocabulário também é outro ponto que define, assim, pode fazer ou destruir uma apresentação, porque o equilíbrio aqui é algo que chama muita atenção. Se você escolhe um vocabulário que é muito rebuscado para chamar atenção e valorizar o seu trabalho, pode até ser assim que intuitivamente a gente acha que esse é o melhor caminho, mas nem sempre, porque é um vocabulário muito rebuscado, se você não é familiarizado com ele, se as palavras são muito difíceis, você acaba se perdendo e aí ou você acaba precisando de anotações que são textos inteiros e aí você fica tentado a ler, ou você não passa essa naturalidade, não passa esse domínio sobre o assunto que você está falando. Então, esse equilíbrio é um vocabulário que não é nem muito rebuscado, porque pode dificultar o entendimento, e nem muito informal, para também não dar a impressão de que você não quer nada com a sua apresentação, né? Não dar a impressão de que você não é sério o suficiente para estar falando do que você está falando. Então, assim, a chave para escolher o vocabulário certo é justamente aquilo que parece mais natural com você, com como você apresentaria essa ideia, essa linha de raciocínio da forma mais natural possível. Porque isso facilita justamente a sua apresentação, torna o processo de explicar muito mais fácil, facilita a sua concentração e facilita diminui esse timing, assim, de ficar, ai meu Deus, o que eu tenho que falar depois, sabe? As coisas ficam mais naturais. Então, muitas vezes, né, demonstrar confiança ao falar significa dominar tudo aquilo que você escolheu para falar, sabe? Palavras que são mais naturais possíveis, e enfim, faz sentido escolher sempre isso que simplifica a ideia, sabe? Um vocabulário erudito não necessariamente é a melhor das opções. Então, coloquei ali embaixo isso para ilustrar que simplificar o discurso é o mesmo que simplificar a linha de raciocínio, e se você simplifica a linha de raciocínio, você facilita o processo de falar em público para você mesmo. Aí, agora, o próximo ponto é a boa relação que você tem que ter com o material visual que você escolheu. É sempre importante pensar que o que você está dizendo e o que você está mostrando são coisas complementares. Você não pode nem dizer só exatamente o que está no slide e nem falar uma coisa assim totalmente diferente
do que está no slide e nem encostar no que está ali exposto, porque aí as pessoas não entendem qual a relação, necessariamente elas não conseguem fazer o link, sabe, do que você quer expor e do que está de fato exposto fisicamente. Então, sempre pensar que é uma relação de complementaridade, e isso pode te ajudar porque o slide é facilmente usado a seu favor, né? No momento em que você coloca os pontos importantes e principalmente adota a estratégia de colocar os detalhes que você costuma esquecer no slide, você já, assim, ficou sem saber o que dizer, olha para trás e já tem uma palavra-chave, sabe? Então, o slide, ele é melhor utilizado se ele for usado dessa forma e não como uma cola, sabe? Como algo que você tem que seguir à risca também. Não se sinta preso a ponto de que, se eu falar de uma forma mais despojada do que está no slide, vai parecer que eu não entendi. Não, porque as pessoas conseguem ler enquanto você fala, sabe? E aí, de novo, o material tem que ser compatível com a formalidade do ambiente, do assunto, e faz sentido você dividir o material de forma lógica, né? Então, assim, o começo, meio e fim, né? A introdução, desenvolvimento e a conclusão. Uma coisa que eu gosto muito para ajudar que isso aconteça é fazer um sumáriozinho no início para dizer os pontos que você vai perpassar, porque aí você dá uma noção de, tipo assim, qual o raciocínio que você quer que a pessoa faça. Às vezes você começa do nada uma apresentação e aí o que é apenas uma introdução para você, os espectadores ficam com a impressão de que é o assunto inteiro. E aí do nada muda, sabe? As pessoas podem ficar confusas se você não expõe qual vai ser o raciocínio completo. E aí, de novo, retomando isso da interação física com os recursos visuais, que pode deixar a apresentação mais dinâmica, mais interessante e ajudar com isso da ansiedade, né, que eu já falei. Então, em resumo, os pontos mais importantes que você tem que focar na hora de tentar desenvolver essa habilidade de falar em público são, principalmente, o principal de todos, o autoconhecimento, e dele deriva a consciência corporal. Se você acha que você não tem uma consciência corporal boa, existem várias formas de desenvolver isso para a sua vida e não só com esse objetivo. Então, assim, aulas de dança, aulas de teatro, exercício físico no geral são coisas que ajudam, mas assim, não faz exercício físico só para falar em público bem, mas sabe, é um benefício que também deriva disso. E aí, isso que eu tenho dito a apresentação inteira, que o autoconhecimento te ajuda a criar estratégias específicas para você, para suas dificuldades e que te auxiliem a ficar menos nervoso, sabe? A ficar menos sem chão. Então, o próximo ponto é sempre buscar o equilíbrio, seja no volume da voz, nem muito alto, nem muito baixo, na rapidez com que você fala, nem muito rápido, nem muito lento, sabe? E aí, como que a gente encontra o equilíbrio? Ninguém nasce sabendo, né? A gente vai exercitando, vai ouvindo feedbacks dos amigos, se os amigos estão na apresentação, vai, sei lá, assistindo vídeos, se é uma coisa filmada. E percepção dos arredores, né? Isso que eu já falei, de perceber as reações das pessoas, perceber qual é a vibe ali, né, do ambiente em que você tá. E, no geral, aprender com as próprias experiências. Isso vai ser realmente algo que vai te ajudar a ir melhorando cada vez mais. Essa foi a minha capacitação. Se alguém tiver alguma dúvida, eu já vou fechar ela aqui e vou responder. Amiga, sua capacitação foi ótima. Eu já sabia como você apresentava por conta daquela apresentação diva da Judith Butler na aula de gênero. Obrigada. Sério, foi um tema muito difícil da apresentação de gênero. Ela é uma filósofa, especialista em Hegel, então, assim, é muito difícil o linguajar dela. Então, foi divástica. Acabei de inventar a palavra. Sua apresentação foi muito boa, é um tema muito bom. Vários professores da UF deveriam assistir a sua capacitação. Obrigada, eu pensei em alguns professores na hora de... Sim, mentaliza assim e apresenta para eles. Foi muito boa sua capacitação. Eu adorei também os recursos visuais que você usou para se manter dentro do padrão da Argos. Obrigada. As pessoas comentando, sim, todos os da UF deveriam assistir a capacitação. Eu adorei esse tema, parabéns. Obrigada. Gente, alguém tem alguma pergunta? Não? Ok. Então, é isso. Mas só para falar que vai ser muito bom, principalmente para a gente que vai ficar para apresentar semana que vem, porque eu já estou anotando algumas diquinhas para usar na minha apresentação. Muito obrigada.
Eu pensei nisso, eu falei, nossa, eu sou a primeira do primeiro dia, tô entregando aqui. Isso Logo. foi muito bom. Muito bom. Então tá bom, gente. Obrigada pela atenção. Vou assistir aqui a de vocês. Beijos. Gente, agora quem que eu falei é o Caio, né? Acho que é o Caio. Acho que sou eu. Também estava anotando o que a Mari estava falando para eu aplicar agora. Principalmente a parte de falar devagar, manter calmo. Mas enfim, nunca apresentei nada, então vou compartilhar a tela. Espero que funcione. Vocês me digam se vocês estão vendo. Ah, outra coisa. Pode apresentar aí. É só para vocês botarem os slides ou em PDF ou o link do Canva mesmo. Só se quem quiser compartilhar o link do Canva, que libere o acesso, a solicitação de acesso. Senão eu vou ter que ficar mandando solicitação de acesso para os slides. É um cu isso. Aí é só mudar a configuração no Canva mesmo. Quem quiser compartilhar o link. Se você quiser facilitar a minha vida e a vida da Maria Luísa, é só mandar em PDF. É isso. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Ok. Vou botar para compartilhar aqui. Cheia, ok. Opa, tá muito avançado. Calma aí. Okay. Bom, gente, o tema que eu escolhi foi negociação para resolução de conflitos. Eu acho que é um tema muito importante, porque conflitos é algo que a gente encontra no dia a dia, que é normal, então a gente vai encontrar dentro da empresa júnior mesmo, ainda mais que a gente trabalha em equipe. Trabalho em equipe ajuda muito, mas ele aumenta, né? Ele pode gerar mais conflitos. Então acho que é uma capacitação interessante e é justamente trazer uma ferramenta para resolver os conflitos, porque dentro da EJ não tem o que fazer. Se vai apresentar o conflito, você vai ter que apresentar a solução. Não tem como, não existe não solucionar o problema. A gente precisa solucionar os problemas da EJ. Então vamos lá. Eu fiz o índice, a Mari falou que era importante fazer, sem querer já estava pronto. Então, só para a gente ter uma noção, tentarei ser o mais conciso possível. Sei que tem muita gente para falar, e se a gente ficar falando muito, sendo muito prolixo, as pessoas não vão aderir, não vão conseguir chegar até o final das apresentações. Bom, eu quis primeiro trazer os termos, as definições dos termos. Eu imagino que todo mundo esteja familiarizado, que seja uma negociação, seja o que são conflitos. Mas, enfim, a negociação ela parte justamente ou da necessidade mútua de atingir algo ou da necessidade contrária, né? De duas pessoas não concordam, não estão ali, precisam negociar para chegar numa solução. Então, ela é uma ferramenta para a gente resolver problemas. E um desses problemas são os conflitos. Os conflitos é quando as partes não se entendem, as múltiplas partes ou duas partes não se entendem. A gente sabe que isso acontece muito em trabalho em grupo. Vamos marcar reunião na quarta-feira, 7 horas, não posso. Aí gera um conflito, gera alguma coisa mais básica, né? Tem mais sério, tipo, não gosto do jeito que você escreve, pode acontecer. Os conflitos eles surgem em diversos contextos, e principalmente dentro da IOTA, isso pode acontecer entre a sua própria equipe ou pode acontecer entre núcleos. Então é importante a gente estar preparado para lidar com isso. E aí, eu não acho que ninguém vai achar muito distante a negociação dos conflitos, mas a negociação ela surge justamente como uma ferramenta para solucionar esse problema. Então é importante a gente entender de negociação. Negociação não é só o núcleo da Argos, é algo importante para a gente ter na vida, para a gente lidar com diversas situações que podem acontecer, não só dentro da IJ, como fora dela também. Então acho que é importante a gente estudar um pouco e entender mais sobre negociação. Eu gostaria de trazer primeiro a gente entender a gestão de conflitos, e eu acho que dentro da gestão de conflitos existem dois caminhos muito importantes, dois passos muito importantes que a gente precisa tomar. O primeiro é identificar e reconhecer. Nem sempre os conflitos eles vão ser claros, eles vão ser óbvios pra gente, né? Às vezes os conflitos são óbvios. Você apresenta uma ideia, alguém não gosta e te avisa, mas pode ser que aquela pessoa que você está apresentando, você está falando, e ela não está engajando, ela não está te entendendo, ela não está te respondendo, pode ser que esteja havendo um conflito. Então é importante a gente ter a capacidade de identificar e de reconhecer assim que eles aparecem pra gente. Isso é muito importante. O segundo passo é a análise das causas do conflito. Esse é um passo mais importante. Você precisa entender o que está causando aquele conflito, o que está gerando aquilo. Então, uma vez que você identifica o conflito e você entende o que está causando ele, que são as fontes principais, a coisa principal, você precisa ter ferramentas para lidar com aquilo. Você tem que saber o que resolver. Não adianta a gente identificar e analisar e não apresentar a solução.
E é justamente nesse momento onde entra a questão da negociação. A negociação, ela nada mais é, sobretudo, do que uma comunicação. E eu sei que comunicação, a gente tende a entender que se comunicar de uma maneira eficaz é falar, é expor bem, mas vai muito além disso. Se você está numa situação de conflito, você, para além de falar, de expor, você precisa ouvir, você precisa entender. E acho que essas são os passos principais da negociação, da comunicação, que a gente precisa entender. Então eu separei os 3 principais aqui que a gente precisa ter internalizado na gente, para que a gente possa negociar e resolver o conflito de uma maneira mais fácil. A primeira delas é a escutativa. Como eu disse, não adianta só você falar, não adianta você só chegar e expor o que está acontecendo. Você precisa escutar, você precisa entender. E a escutativa, ela diz muito mais do que você só tá com o ouvido ali, naquele lugar presente em corpo, mas a sua alma está em outro lugar, o seu cérebro está em outro lugar. Se você quer resolver um conflito, você tem que entender o que a pessoa está falando, você tem que estar disposto a ouvi-la, a internalizar aquilo, a absorver aquilo, a entender de verdade, a ter empatia para estar no lugar dessa pessoa. Então ela ajuda a construir um ambiente melhor. Eu vou falar mais à frente do que é rapport, tá aqui, mas é porque é um conceito muito importante, eu quis destacar ele, que é algo que a gente precisa aprender para além de negociação, de conflitos, é algo muito importante, um conceito muito importante. Então o primeiro passo é a escutativa. Você identificou o conflito, você analisou as causas, vamos escutar, vamos entender, vamos nos comunicar. O segundo passo é a comunicação não verbal. Parece algo muito bobo, mas está muito presente nessa situação. Porque se a pessoa está falando e você está com uma cara de deboche, ou você está com uma cara de desinteressado, ou você não está ligando muito, ou você está disperso, está olhando para todos os lados, você não vai passar a impressão de que você está ouvindo a pessoa não vai se sentir valorizada o que ela está falando. Então você não vai resolver aquele conflito com aquela pessoa. Então não adianta nada. Se você tá ouvindo, teoricamente você tá ouvindo, mas você tá olhando para os lados, você tá com uma cara de deboche, uma cara muito séria, a pessoa não vai se sentir muito confortável. E isso puxa para o terceiro passo, que é o mais importante para mim, que é o rapport. Eu vou ler uma definiçãozinha bem bonitinha de rapport para vocês, mas é importante entender o conceito amplo do que é. Então, o rapport ele é estabelecer uma conexão positiva e construtiva com os outros, criando um ambiente onde a comunicação flui de forma suave e eficaz. Se você quer entender uma pessoa, se ela tem um problema, se ela trouxe um conflito para você, e você não cria um ambiente onde a pessoa se sinta segura, se você vai confrontar ela de uma maneira muito agressiva, de uma maneira raivosa, de uma maneira debochada, a pessoa não vai se sentir confortável para te falar o que está acontecendo. E aí a gente perde justamente o segundo passo da gestão de conflitos, que é analisar, que é entender. Então, se você não consegue entender o que está acontecendo, não vai ter como você resolver o problema. Então é importante que você crie um ambiente fluido, um ambiente onde a pessoa se sinta confortável. É importante ter empatia. Eu sei que, geralmente, quando o ser humano é confrontado, ele tende a se manter muito rígido, achar que está sempre certo e tudo mais. Mas é importante a gente se desconstruir, justamente porque a gente vive em sociedade, porque a gente trabalha com outras pessoas. Não existe trabalho individual, não tem como a Argos ou qualquer núcleo da Argos existir com uma pessoa só. É importante que a gente tenha pluralidade. Então é importante a gente estar pronto para receber para esse tipo de coisa, e é importante a gente ter empatia para entender o outro lado das pessoas também, porque não é sempre que a gente vai estar certo. Na verdade, pode ser que a maioria das vezes nós estejamos errados. Estratégia para negociar e resolver conflitos. Então, existem duas maneiras que eu identifiquei como as principais para a gente resolver um conflito. A primeira delas é a mais óbvia, é o caminho onde a gente sempre tem que buscar, que é a resolução colaborativa. É você chegar na pessoa, você conversar, fazer tudo isso que a gente já falou, não só na pessoa, ou chegar no núcleo, chegar no grupo de pessoas, enfim. É você entender, aplicar todos esses passos que eu expliquei até aqui, para vocês resolverem de uma maneira mútua, de uma maneira amigável, de uma maneira mais fácil. E existe também a mediação. Eu acredito que isso aconteça muito dentro da Argos e que seja muito importante falar aqui, porque pode ser que vocês dois não consigam resolver, vocês não conseguem conversar, vocês não conseguem fazer aquilo fluir. E aí, nesse momento, é interessante que uma terceira pessoa, uma pessoa neutra, uma pessoa de fora, geralmente o presidente do núcleo ou alguma coisa assim, esteja ali para poder mediar a situação, para poder resolver, para entender os dois lados, para ter empatia. Então, existem essas duas estratégias que são as principais para a gente utilizar, principalmente dentro da IJ. E, por fim, a construção de acordos, né? Então, se a gente identificou o problema, aplicou todos aqueles passos, entendeu o que está acontecendo, identificou as causas do problema, ouviu, agora é importante a gente construir acordos, né? É importante que esse acordo seja mutuamente benéfico, é importante que as duas partes
sintam-se satisfeitos com o que está acontecendo, ter criatividade para resolver. Às vezes acontece principalmente conflito de agenda, acho que é muito comum, então é importante ter criatividade, entender o lado do outro, propor os melhores momentos, a melhor coisa a ser feita, e acompanhar e observar, porque não adianta a gente ter todo esse processo se você não acompanhar e se a pessoa não pôr em prática o acordo, aquilo que foi trabalhado. Então, acho que, em resumo geral, o que eu quis apresentar é justamente que os conflitos vão aparecer, eles definitivamente sempre vão estar presentes na nossa vida, e existem ferramentas, sobretudo a negociação, para a gente lidar com isso. E, bom, eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu consigo voltar agora pro Meet. Tentei ser o mais rápido e conciso para não atrapalhar os outros. Espero que tenha dado tudo certo. Parabéns, Caio. Peraí, que eu tô terminando de comer rapidinho. Parabéns, Caio. Sua apresentação foi muito boa. Eu adorei que tanto esse tema quanto o tema da Mariana são temas que a gente pode levar para outras áreas da vida e não só para o núcleo. Problemas aparecem, até mesmo dentro da empresa. Você tem que negociar com outras pessoas. Tipo, alguém surge com uma ideia muito louca, você tem que dizer, não, peraí. Mas você não pode dizer para a pessoa, olha, essa ideia é muito louca, por favor, não seja retardada. Você não vai dizer para a pessoa, apesar de que muitas vezes a gente pensa isso as pessoas naturais. Aí, como é que a gente negocia? Então, né? Então, como é que a gente se comunica? Comunicação é uma parte importante, é uma parte que a gente valoriza, tanto no núcleo quanto de maneira geral. Então, falou bem, bem conciso e um conteúdo muito relevante, que nem o grupo. Então, parabéns. Bom, eu acho que isso foi o meu, né? Eu vou apresentar aqui só organizar as aulas de maneira. Vamos lá. Vocês conseguem ouvir direitinho o meu áudio? O computador não está muito ruim. Vocês conseguem ouvir direitinho? Sim. Então, gente, boa noite. Eu, nessa capacitação que eu pedi tantas vezes, eu decidi o tema da liderança. Como a gente inspiração e assertivo, ou seja, como é que a liderança consegue despertar essas características das pessoas que estão liderando, né? Entender que ela não é. E eu escolhi esse tema, né, por dois motivos. Porque eu já tive algumas experiências com liderança em certos grupos, e eu sei o quanto difícil que é liderar grupos. Você ter a motivação correta, você conseguir engajar as pessoas muito, muito rápido. Então, que de certa forma desafiar. E segundo, que se você não está na arte, mas a gente entrou para 3 vezes, provavelmente vai ser difícil para a gente muito sobre liderança. Então, eu creio que seja um tema de grande importância para todo mundo e que eu acho que vão conseguir levar para o futuro na vida de vocês. Basicamente, aqui rapidinho, para quem tem bastante ideia, eu vou falar aqui, que é o Zero Massine. Ele, eu não sei se vocês conhecem, ele é relativamente famoso. Ele é um bastante motivacional, ele tem foco em liderança empresarial, ele é digital, famoso, eu conheci ele pela universidade digital, então, como grande liderança da situação. Então, é bem antigo, mas ele é um digital só mais transacional. Então, assim, eu acabei conhecendo ele assim, e me senti muito forte justamente a área da liderança, né? Ele tem 5 livros, eu fui palestrante na LinkedIn Global Impact em 2016, que é uma jornada basicamente para formar lideranças mundiais, liderança no planeta. Então, ele é um curso bem reconhecido e que eu vendo as palestras dele do da forma dele, só um crédito para ele. A gente não começamos com passo a passo, vamos lá. Existe uma coisa que eu acho muito interessante, por que os líderes eles fazem super todo mundo, sabe? Por que eles superam? Eu vou dar um exemplo aqui, não só esse, mas aqui, quando a gente está uma empresa, o Martin tem como forma de líder, um negócio de líder. O que isso tem a ver com o objetivo? Isso tem a ver com a experiência que você vai ter na
sua vida, por exemplo, nós somos estudantes, é o que a gente faz na vida. Como a gente faz isso? A gente pode ser estudante dedicado, a gente pode não ligar muito para falar mais aula, vai para a prova, é uma forma que a gente pode ser estudante. E o que você é, ou o que você faz? A maioria das pessoas, elas sabem o que elas fazem. Algumas sabem como elas fazem, nem todas sabem por que exatamente elas estão fazendo. Então, como a gente geralmente pensa? Se alguém perguntar para você o que é arte, talvez você possa responder. Somos uma empresa de consultoria internacional especializada em soluções personalizadas para a sua instituição internacional, que reconhecem os nossos serviços. Essa minha arte que eu coloquei é basicamente um escrito de todo as redes sociais da como a arte, né? E qual é o raciocínio que recebido aqui? É justamente de fora para dentro. É mais fácil, é mais complexo. Então ele começa. O que vocês são? Uma empresa de consultoria internacional. Como vocês são isso? Especializados em soluções personalizadas. Mas por que eu devo contar com vocês? Por que vocês merecem seu livro? Por que eu devo confiar os serviços de vocês? Se a gente for olhar para ela representa muito bem o que ela faz, como ela faz, mas ela não é exatamente o porquê que ela faz. Ela é a motivação dela. Então, os valores dela, mas não exatamente significam o porquê dela, a causa dela, que são meio valores internos. Então, eu não considero o que no site, ele tem o que mas aparece lá no final. Eles têm relacionamento com a maioria das pessoas. O que você faz, como você faz e o porquê que você faz. Os seus dados. Mas como é que vai dirigir a sensibilidade? Eles fazem justamente mostrar suas coisas. Eles começam pela ideia mais complexa e vão ter ideia mais simples. Então, vamos dar uma coisa. Eu lembro mesmo. Se alguém perguntar o que é a arte, você vai responder. Se você é uma pessoa sonhadora que quer explorar o mundo, pode ser que personagens mais nossos serviços te oferecem a legal que nós podemos internacional para você e nos conhecer. Eles conseguem perceber que tem uma mudança aqui na raciocínio, como é que você conquista a mente da pessoa. Ele parte porque se você é uma pessoa sonhadora, você quer explorar o mundo, como os personagens mais nossos serviços, a gente vai para o que a primeira vez que eu falei isso, não tenho muito convencido ainda, mas o primeiro meio que ao dar uma apresentação, vocês vão negar a ideia. Então, próximo aqui. Vamos dar um exemplo da Apple. A Apple é uma empresa conhecida realmente. Eu creio que alguns de vocês têm produtos da Apple. Eu não tenho nenhum, mas eu sei que eles são produtos de extrema qualidade. E ele é reconhecido no mundo inteiro da Apple. E, bem, por que diz isso? Eu vou dar um exemplo aqui dos celulares. O que é um líder de fato no mercado de celulares no mundo? É a personalidade Samsung de modo geral. Isso se você pegar o top de linha de unidades de 24 e sobreviver com quantidade de venda, poder técnico, é um produto muito bom. Mas quem é o líder real desse mercado? É o iPhone. São os celulares da Apple. Porque eles sobrevivem 23 tempo facinho, poder de persuasão. Se eu te tentar usar agora, e eu dizer assim, poxa, eu tenho 2 celulares lá na minha mão. Eu tenho Apple e eu tenho Samsung. Eu acho que 90% de vocês, se não todos, vocês querem um Samsung. Perdão, é o iPhone, eles não querem o Samsung, certo? Mas por que diz isso? Eles percebem que a qualificação técnica do Samsung ela é mais barata e ela é de menor qualidade de um iPhone mais recente. Mas por que a gente é tão vidrado com a Apple? Por que a gente gosta tanto da Apple? E bem, a resposta é a Apple ela não foi de vender celular, de vender produtos. Ela não procurou vender uma ideia. Ok? Então por isso que a gente gosta da Apple, porque ela faz no sentido de carro. Se a gente for procurar no Google Imagens, a gente colocar Samsung, a primeira coisa que aparece os produtos que ela faz. Certo? O celular, se você for baixar a tela, ela aparece o produto. Mas se você for colocar a Apple no Google Imagens, aparece justamente a logo dela. Gente, é maçã, poderia aparecer a maçã, mas aparece sem a marca, sabe? Aparece justamente a marca. Por quê? Porque a marca ela não tem que vender produto. Ela tem que vender uma ideia. Isso vem ser muito verdade sobre as empresas. Você vende uma coisa diferente. Ela tem um propósito, porque tem uma marca diferente das outras, não é produto, mas se superar. Então, tem produto de qualidade. Por isso
quando lançou o Web Pro, que é a realidade virtual, toda a gente estava encharcada na sensação da minha bolha, de gente chegando no obstáculo daí, saber como é que funciona, mas ninguém queria ser, na verdade, no óculos de realidade virtual do Mark Zuckerberg, do Facebook, porque a Apple tem uma ideia de qualidade, ela não vende pelos produtos, ela tem uma ideia. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o que você faz. Essa é uma frase mais importante da sua apresentação. O objetivo não é vender produtos, é fazer negócio com quem tem o mesmo que você. A árvore, ela consegue colocar o porquê você é um mundo, ela quer que você se expanda para o resto do mundo. Então você tem a solução personalizada, que é o ambiente internacional, que é o que você faz. Então, nesse sentido, a árvore mas o que isso tem a ver comigo? Eu fiquei falando de empresa, assim, mas tem a ver com uma pessoa como eu, por exemplo, né? Pois bem, se você quiser ser um líder de verdade, se você quiser comer as pessoas como uma solução de hoje, você vai seguir esse raciocínio. Você começa mais pelo que, passa pelo como, e você chega no o que você faz. A ideia é mais até a ideia mais fácil, mais ponto de vista que pareça. Vamos pegar o exemplo já que a gente faz nas internacionais, uma empresa de negócios internacionais. Vamos pegar a ideia da Luxemburgo, por exemplo. A gente tem um líder político, que era o líder sozinho. E as pessoas obedeciam ele por implicação positiva, por poder de mão. Ele tinha burocracia, ele tinha dinheiro, ele tinha um Estado, talvez até as pessoas considerassem essa ideia uma divindade. Mas o que aconteceu? Por que ele não conseguiu ser o líder de verdade da nação dele? Por que aconteceu a revolução? Bom, entrou na Primeira Guerra Mundial, o caos do país, o Lenin recebeu a unidade, o comunismo recebeu a unidade, e os bolchevistas começam a vender uma ideia. Qual é aquela ideia dele? Era paz, pão e terra. Por mais que sejam coisas que sejam físicas, elas são muito mais ideais. O Lenin era muito bom para as pessoas só, sabe? Ele era da comida, ele era da terra, ele ia dar a paz, que é a paz mais objetivo. Mas era uma ideia. As pessoas não obedeciam ele por causa dos postos dele, mas por causa de uma ideia. Elas obedeciam ele respeito, fascínio, poder de inspiração. E esse é um exemplo da pessoa física, né? Existem líderes, pessoas de pensão de líder, existem líderes de verdade, líderes reais. Um outro exemplo. Por que as pessoas acreditavam no Martin Luther King? Certo? Eu não sei se vocês sabem o contexto do Martin Luther King, mas Martin Luther King ele era um pastor batista, se não me engano, e ele vivia nos Estados Unidos, na época que a segregação era muito forte. Então você tinha negros e brancos estudando em colégios diferentes, podendo sentar em lugares específicos, no ônibus, bebedouros diferentes, enfim, imagino que vocês já conheçam como é que funcionava lá. Mas por que especificamente, de todas as pessoas que poderiam reclamar contra a segregação, surgiu o Martin Luther King? O que ele cativava nas pessoas, né? Por que as pessoas acreditavam nele? Por que milhares de pessoas foram para Washington ver o discurso dele? De vários cantos do país, pegar um ônibus, sem internet, sem nada, mas para poder conhecer ele, conhecer as ideias dele. Qual é que era o discurso dele? Ele ia do porquê, do como e pro porquê, do o que, o como e até o porquê? Não. O discurso dele não era I have a plan, eu tenho um plano. Era justamente o oposto. Era I have a dream, eu tenho um sonho. Ele começava pelo porquê, pela causa dele. E depois ele ia destrinchando o que ele queria fazer e como ele ia fazer. Entende? Vocês conseguem agora pegar mais ou menos o que da coisa? Porque talvez algumas ideias do Martin Luther King fossem inclusive até ruins. Eu não sei, eu não analisei o plano de governo, o plano que ele queria fazer para a América, mas talvez algumas ideias dele fossem ruins. E a gente se sente até mal de dizer isso um pouco, né? Porque a gente confia tanto no caráter dele, do porquê, da causa dele, que parece até uma coisa meio ruim de dizer. Mas por quê? Porque ele conseguiu passar o porquê dele, a causa dele, o sonho dele. Ok? As pessoas não compram o que você faz, ou o que você vai fazer. Elas compram o porquê você faz. E isso é uma característica de liderança. O que significa isso para o seu futuro? Aqui encerrando a parte final da apresentação. Se você entrar para Argos, né, já foi falado que você vai ter que... é incentivado que você assuma cargos de liderança. Você pode ser um coordenador, um diretor, ou até chegar a ser um presidente da empresa, quem sabe, um vice-presidente. E você vai precisar ter
uma ideia do que é ser um líder. Não só um líder de cargo, mas um líder de fato. Uma pessoa que lidera. Ou, se você for para uma outra empresa, também é muito capaz que isso seja pedido de você, exigido de você. Então, lembre-se, existem dois tipos de líderes. Existem os líderes que a gente segue porque a gente precisa, são muitas vezes os nossos governantes, às vezes a gente compra alguma coisa por necessidade, mas a gente está fazendo por uma obrigação, porque eles têm algum tipo de cargo, e tem aqueles que lideram, que a gente segue por nós mesmos. Ninguém estava lá com o Martin Luther King por causa do Martin Luther King em si, mas por causa dos ideais dele, certo? Ninguém compra iPhone porque... Ok, pode comprar porque está precisando, mas você compra porque você acredita no iPhone, okay? Você acredita nos produtos dele, você acredita na Apple. Quando eles fizeram a Revolução Russa, acreditavam no Lenin. Então, você consegue perceber que o porquê é muito mais importante do que o que de fato você faz? Se você for pensar num cargo de liderança. Então, existem esses dois líderes. Não necessariamente os que lideram não são líderes burocráticos, digamos assim. Eles não necessariamente não têm um cargo de liderança. Por exemplo, Steve Jobs ele chegou a ser liderança, o Lenin chegou, o Martin Luther King ele não chegou a ser presidente ou alguma coisa. Mas eles podem se tornar. Você tem que ser um líder que lidera, e não simplesmente um líder de cargo. Então lembre-se, comecem pelo porquê que vocês fazem as coisas, por que sua equipe vai fazer determinada coisa, como que vocês vão fazer isso, e o que. Utilizem esse raciocínio, de dentro para fora, mais complexo ao mais simples. Trabalhe com as pessoas que acreditam na mesma causa que você, e você vai motivá-las muito mais. Crie uma cultura que motive os que você lidera. Se você criar uma cultura que motiva as pessoas ou a comprar o seu produto, no caso da Apple, ou então motiva a você fazer um trabalho melhor, a você se dedicar à empresa, no caso da Argos, você criar uma cultura interna que faz com que as pessoas, nossa, eu tenho prazer de trabalhar para a Argos, eu acredito no espírito da Argos, eu amo isso daqui. Ela vai trabalhar de bom grado, ela não vai trabalhar por obrigação. A motivação dela não vai estar sendo, na realidade da Apple, poderia ser um salário, mas na realidade é que, eu estou querendo entrar porque eu conseguir um estágio, sabe? Eu quero me destacar no meu currículo. Mas ela vai estar trabalhando porque ela quer e porque ela se sente comovida naquilo dali. Entendem? Então, esse é o papel do verdadeiro líder. É criar uma cultura comum. É criar alguma coisa que as pessoas consigam se identificar, que elas amem. Ninguém segue o líder pelo líder em si. Você é um cara muito legal. Mas por causa das ideias que ela tem no fundo e que elas se identificam. Então, terminando com a frase justamente, né, que eu falei que é tão importante. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê que você faz. Então pensem, sempre comecem pelo o porquê da questão, e não o que você vai fazer exatamente. E é isso. Obrigado, gente. Parabéns, Hugo. Foi uma excelente apresentação. Muito, muito boa. Você também fala muito, muito bem. Foi o verdadeiro TED Talk aqui agora. Um pouquinho. Eu tenho uma pergunta, se você me deixar fazer uma pergunta. Claro, Você claro. tem vontade de ser líder? Tipo, se você estivesse dentro da empresa, você gostaria de coordenar pessoas? Eu acho que você tinha me feito essa pergunta, acho que se não me engano. Não sei se você Eu entrevistei muita gente, não lembro das respostas. tudo bem. Mas, então, assim, eu já tive algumas posições de liderança, eu entendo o quão difícil que é. Até hoje, quando eu sou colocado numa posição de liderança, é uma coisa muito desafiante, mas eu acho que é um sonho natural de todo mundo, você querer estar no cargo de liderança, você querer ter um certo controle das coisas. Então, eu acho que sim, de certa forma, não é meu impulso último, digamos assim, mas é uma coisa que eu gostaria de fazer, sim, seria uma ótima experiência. Acho que sim. Beleza. Foi, sim, uma excelente apresentação. Realmente, um verdadeiro TED Talk que questiona toda a existência do marketing da Argos. Vai apresentar na próxima RG para marketing poder reformular o nosso site. Eu não falei querendo dar bronca, não. É só, tipo, você seguiu o... Eu adorei. Você pegou vários exemplos, conseguiu colocar ele tanto em personalizar o exemplo, né, por causa da Argos, e conseguir trazer várias outras referências e mostrou toda a sua pesquisa e todo o seu embasamento
de líderes que você tirou da sua cabeça, assim, e como eles te motivam. Isso foi muito legal. Parabéns. Agora sou eu, né? Então, vou compartilhar pelo computador, mas eu tô aqui na câmera pelo celular. Então, minha vez se der certo. E se eu olhar pro lado também, que eu tô olhando a apresentação. Eu não tô avaliando isso, relaxa. Relaxa. Apareceu? Sim, tá Apareceu. certinho. Boa noite, gente. Então, eu acho que o tema da minha apresentação vai conversar muito sobre o que o Hugo falou. Diz respeito muito sobre o papel das lideranças e também sobre os membros da equipe acreditarem num porquê e num valor por trás da empresa. O tema que eu escolhi, então, foi do engajamento de equipe ao sucesso de uma empresa. Embora pareça que esse tema seja mais pertinente somente para pessoas que já estão em posições de liderança ou então que já são gestores que queiram impulsionar o seu time, ele também é importante para a Argos, porque aqui a gente sabe que a gente pode entrar como um consultor e depois de um tempo a gente subindo de cargos e até atingindo posições de liderança. E também eu acho que é um tema pertinente para a nossa vida profissional em geral. Então, eu vou começar explicando o que é o engajamento de equipe e como isso é fundamental para o sucesso de uma empresa. Então, primeiro, o que é engajamento? O engajamento ele está relacionado a algo que uma pessoa faz com determinação, com propósito, confiança e compromisso. Ela faz aquilo porque ela enxerga um propósito por trás do que ela está fazendo. É importante dizer também que engajamento é diferente de motivação. Não significa que uma pessoa desengajada que ela seja desmotivada. O engajamento está muito relacionado com um senso de coletividade e a motivação pode ser uma coisa mais individual. O engajamento de equipe, ele é um processo contínuo, dinâmico, ele requer esforços constantes e práticos para se aprimorar. Mas ele resulta frutos a longo prazo. Então, você sempre vai ter que estar trabalhando aquilo na sua equipe. Ele vai acontecer quando os colaboradores enxergam o local de trabalho não só como sua fonte de renda. É claro que o dinheiro é super importante para uma pessoa que entra em qualquer serviço, mas ela enxerga que ela faz diferença, o seu trabalho faz diferença no meio que ela está inserida. E ela consegue enxergar os valores naquilo. Ela vê o local de trabalho como um local de aprendizagem, onde ela pode crescer e atingir objetivos para sua realização profissional e pessoal. Eu listei aqui, então, alguns pilares que são importantes para atingir o engajamento de equipe. E o primeiro deles é a coerência estratégica. Para um membro se sentir engajado, ele tem que ter um norte. Então, as lideranças que vão cumprir esse papel, elas vão nortear os colaboradores. Os valores e a missão da empresa têm que ser claros. Os colaboradores devem saber pelo que estão trabalhando. O segundo pilar, ele conversa bastante com o primeiro, que é a incorporação de valores. Os valores da empresa não podem ser apenas colocados em prática. Os valores da empresa não podem apenas ser na teoria, eles devem ser colocados em prática constantemente. Por exemplo, um dos valores de uma empresa é que ela julga ser muito bom a honestidade e o senso de justiça. Então, ela tem que colocar a prática nisso. Um exemplo disso é ela beneficiar ou adverter os membros no mesmo critério. Ela tem que evitar ambiguidades. Isso vai gerar maior confiança em toda a equipe. O terceiro pilar
e é também uma das coisas que a Argos faz, é a capacitação de talentos. Ele se refere ao processo de capacitação continuada, onde o colaborador vai sentir que a empresa investe no seu conhecimento, não apenas tira dele a sua capacidade de trabalho. É também uma forma de reconhecimento. Faz com que o colaborador entenda que a organização é um lugar para aprender e também para debater suas ideias e também poder realizar a potencialidade de suas habilidades. Isso também vai tirar o colaborador daquele cotidiano que ele tem que cumprir as suas tarefas obrigatórias e vai induzir ele a ter um pensamento mais proativo e criativo. Para além disso, é o papel que as lideranças devem fazer que são essenciais. Elas devem dar voz a diferentes pontos de vista e, com isso, elas devem implementar feedbacks, pegar esses feedbacks internos da equipe e verdadeiramente implementar isso. Os membros com isso vão sentir que eles têm um papel importante na empresa e que eles são de fato ouvidos. As lideranças também devem criar espaços de coletividade e de colaboração do time. Isso vai fazer com que a equipe se sinta mais confiança entre os membros e também vai estimular a troca de ideias e conhecimentos. Até mesmo aqueles conhecimentos que são aprendidos nas capacitações, eles ali podem ser discutidos e também isso induz a inovação. Então, como isso tudo pode gerar o sucesso de uma empresa? Eu citei aqui alguns benefícios que o engajamento de equipe pode trazer. Primeiro, o senso de comprometimento. As pessoas mais engajadas produzem mais por se sentirem comprometidas com o que elas fazem e têm mais senso de inovação e, com isso, elas entregam trabalhos com maior qualidade. Cumprimento de metas. Funcionários mais felizes e engajados vão produzir mais e cumprir mais objetivos da empresa. Menor rotatividade. Esses funcionários mais engajados vão ter um tempo de permanência maior na empresa, na organização. E isso também faz com que diminua custos com recrutamento e treinamento. Fidelidade dos colaboradores. Mesmo que um dia esses colaboradores deixem a empresa, eles vão ter boas experiências para contar sobre ela. Isso pode atrair também mais talentos engajados. E uma equipe também mais engajada é uma equipe mais proativa e criativa. E isso também vem das capacitações, desse processo de aprendizado interno. E também uma equipe mais engajada, ela vai saber se organizar e lidar melhor em momentos de crise. E, por fim, como esse engajamento é medido? Existem pesquisas de feedbacks internos que mostram o nível de engajamento da equipe. Quanto mais engajado for, mais bem vista no mercado a empresa será. Isso também vai resultar em outros benefícios. Quanto maior o nível, melhor vai ser a imagem da empresa, e com isso vai atrair mais talentos, e isso também vai fazer com que a confiança e a fidelidade dos clientes seja maior. Então, por mais que às vezes pode parecer que o engajamento da equipe seja uma coisa um pouco contra-utópica, eu acho muito importante que é essencial, né, que os valores e a missão da equipe sejam colocados em práticas para que os membros entendam o que eles estão fazendo e com isso vai gerar essa série de benefícios para a equipe em geral. Pode parecer um pouco desafiador você estar colocando isso em prática, mas no final, na conta final, vai ser bom para a equipe. E foi isso, gente. Tem alguma dúvida que eu possa responder? Parabéns, Maria. A sua apresentação foi muito boa também. Eu adorei o tema, porque engajamento é uma coisa que a gente estimula bastante aqui dentro. E é ótimo, porque eu, na minha liderança, eu vou tentar
colocar, e eu sempre tento valorizar feedbacks, e quando os novos membros entrarem, eu vou querer conversar com eles, e a gente tem planejamentos individuais, de desenvolvimento individual, um projeto que começou com a Maria Luísa, que eu vou tentar prosseguir, e tem vários conceitos que podem se relacionar também a engajamento e questões aqui dentro da empresa, e esse tema é sempre útil, sempre relevante. Então, parabéns pela escolha do tema, parabéns pela apresentação, você também falou muito bem, e eu estou muito feliz com as capacitações de hoje. Eu quero saber feedback de vocês que apresentaram, como foi pesquisar, como foi apresentar para a equipe, e depois eu quero dar um recado. Então, por favor, não saiam. Bem, eu admito que quando eu fui pensar, eu estava lá na UF, eu sentei assim, peguei o computador e fui pensar no que eu podia fazer. E aí, a princípio, eu estava meio sem ideia, eu comecei a pensar na minha vida, assim, aí começou a surgir algumas coisas, eu comecei a justamente pesquisar um pouco na internet também. Eu lembro de ti falando, gente, se vocês não sabem, coloque, sei lá, no chat GPT, vai aparecer alguma coisa, sabe? Então, a princípio pareceu mais desafiador, mas depois que você encontra a linha de raciocínio, né, a fonte correta, você consegue desenvolver isso até bem tranquilamente. E o mais difícil acho que foi realmente aquilo que a Mariana conseguiu versar, né, você ter a tranquilidade de apresentar e ir com calma, porque senão eu saia atropelando tudo, mas eu acho que foi ótimo. Deixar a ansiedade de lado, e é isso, e a inspiração de tema de capacitação vem disso. Vi um vídeo no YouTube, ou estava tendo uma crise existencial, ou isso aqui me incomodou, e é assim que vem. Eu ponho no chat GPT mesmo. Outros feedbacks. Acho muito legal também fazer essa pesquisa e tal. Acho que foi a tarefa que eu mais gostei de todo o período, assim, de inscrição. Eu tentei, quando eu tava pensando do que fazer, eu tentei juntar algumas coisas de outros núcleos e eu pensei, nossa, negociação, que eu usei, tipo, a capacitação de negociação e GP falava muito de conflitos. E eu tentava, tipo, ver nos outros núcleos o que se encaixava mais pra DM, enfim. Eu pensei, nossa, e eu lembro que, acho que foi você que falou, não lembro se foi você, se foi a Dara, que falou, tipo, GP costuma pedir muito dinheiro e a gente tem que ficar falando, não dá pra fazer isso e tal. Eu falei, nossa, tem que negociar com o GP, tem conflitos e tal. Eu falei, nossa, vou tentar trazer dentro desse universo. Mas foi muito legal pesquisar sobre e montar os slides, assim. Eu achei muito divertido. Para mim, de todos, a tarefa foi exaustiva. Você tem que pesquisar bastante, né? Que você vai apresentar para as pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande, dá um nervoso muito grande. Mas foi muito legal pesquisar e apresentar. Para mim, foi a melhor coisa, assim, a melhor tarefa que eu fiz até agora. Que bom que você gostou da tarefa. Porque, assim, no núcleo, a gente faz o quê? Uma reunião. Toda semana tem reunião, né? Quarta-feira, esse mesmo horário, quarta-feira, 7h30. Por isso que eu perguntei na entrevista de todo mundo se todo mundo tinha disponibilidade de horário. E a gente tenta intercalar, né? Uma reunião de núcleo, uma capacitação. Então, a cada 15 dias, tem alguém fazendo alguma capacitação com algum tema. Isso é bom tanto para estimular, né, que as pessoas pesquisem sobre temas que lhes interessem e que sempre interessam. Tipo, todos os temas aqui apresentados hoje foram super interessantes para quaisquer áreas da vida. Se você quiser liderar uma pessoa, se você precisar resolver um conflito, você precisa apresentar trabalho da faculdade. Então, a gente sempre tenta estimular isso, né? E da questão do engajamento também. Se você trabalha em grupo, uma coisa que eu achei super interessante é que eu nunca tinha parado para pensar na diferença entre engajamento e motivação. Eu achei isso muito interessante, pensar engajamento como um aspecto coletivo e motivação como um aspecto individual. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Achei genial. Gente, eu achei que a primeira apresentação da Mariana foi muito importante, porque eu odeio falar em público, eu odeio até essa reunião, eu fico muito nervosa e hoje a minha ansiedade já estava atacada, porque eu tive que comprar um ingresso pro jogo do Flamengo, eu quase não consegui. Então, hoje estava um pouquinho ruim, mas eu tentei controlar no máximo e seguir as dicas que a Mariana deu. Diva, com a apresentação sobre como falar em público. Todos os professores da UF deveriam prestar atenção.
Foi ótimo mesmo. Pessoas, eu quero dar um recado antes que todo mundo saia. Eu quero saber da opinião de vocês. Como vocês se sentem se a análise de dados que vocês vão apresentar no núcleo na semana que vem... Eu quero saber se vocês querem apresentar uma RG na outra semana ainda. Tipo, aí, semana que vem tem a apresentação no núcleo. Se na outra RG, que seria daqui a mais 3 semanas, 2, 3 semanas, se vocês querem apresentar na RG. Aí vocês teriam até mais tempo para elaborar. Ou se vocês querem apresentar no núcleo e na RG, ou só na RG. Acho que os dois é legal porque até se apresenta no núcleo e tem alguma coisinha você consegue dar ainda uma mexidinha e tal, o pessoal consegue pensar junto. E aí depois vai pra RG. Acho que os dois é legal. Eu acho que eu concordo com o Hugo também. Acho legal a gente, tipo, apresentar e se tiver alguma coisa pra alinhar, até como vocês entendem mais que a gente, né? A gente apresentar melhor na RG. Mas acho legal apresentar na RG também, acho que vai ser importante pra gente. Apresentar no núcleo antes é um treino, né? Pra gente poder apresentar na RG depois. Então, eu acho que se for na RG, tem que ter o do núcleo também. Beleza. Eu concordo também. Diga. Não, diga. Não, era só isso, eu concordo. Concordo. Tá bom. Eu também concordo, acho que vai ser bom ter os dois, né? Um treino para depois na RG. Show, então. Semana que vem, então, estaremos com 4 capacitações. Rodrigo pediu para adiar dele para semana que vem. Então, teremos 4 capacitações. E vamos ter a apresentação das análises de dados de vocês. Eu quero começar com as análises de dados e depois as capacitações. Vocês querem que eu sorteie a ordem de novo? Que eu fiz no Unidunité hoje de manhã, numa aula super legal, que eu não prestei atenção em absolutamente nada. Ou vocês preferem definir uma ordem já? De quem vai apresentar primeiro, quem vai apresentar depois? Você fala sobre a análise de dados ou as capacitações? As capacitações. Por mim, pode deixar do jeito que tá. Eu também acho que o sorteio acho que funciona bem. Só se alguém tiver alguma preferência aí, né? Mas por mim, tudo bem. Por mim também pode ser sorteio. Show. Unidunité, então, na semana que vem. Então, pera, não foi feito ainda, né? Eu pensei que o que você tinha mandado no grupo Não. já era. Tá, entendi. Não, eu só botei, tipo, as pessoas que vão apresentar na semana que vem, só para eu deixar marcado, tanto para vocês quanto para mim, né? Então, tá. Então, nos vemos provavelmente na segunda-feira na RG. De hoje é isso. E, segunda-feira provavelmente vai ter RG. Acho que vocês vão participar. Não tenho certeza. Depende de GP. Matheus ainda tá aí gravando? Pode parar de gravar.